Jornal da Manhã. Deixa eu conversar com meu amigo deputado federal Coronel Tadeu. Coronel, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Pitoli, bom dia para toda a sua equipe, bom dia para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, salve e uma excelente sexta-feira para todos. Semana bastante tumultuada em Brasília também, né, Coronel? Gosto de ouvir sobre os bastidores. Tivemos quem tentou jogar contra o povo brasileiro, né? Por exemplo, falamos do deputado Nereu Crispim, da Frente Parlamentar de Defesa ao Caminhoneiro, tentando ferrar caminhoneiro. Tivemos a votação adiada para terça-feira do PEC da Bondade, assim que a gente está chamando, enfim, para todo mundo entender. Uma semana tensa e turbulenta em Brasília, né, Coronel? Bastante, Pitoli, bastante. Olha, tem muita gente que está com raiva do governo, está com raiva do Bolsonaro, porque ele está encontrando alternativas para ajudar o povo brasileiro, e essa PEC dos benefícios, né, que essas pessoas que estão com dor de cotovelo estão absolutamente irritadas. Nós encontramos alternativa para colocar 41 bilhões de reais na economia, mas principalmente, Pitoli, na mão do brasileiro mesmo. Isso não passa por nada, não tem nenhum atravessador. Esses 41 bilhões de reais, eles vão ali via Auxílio Brasil direto para a conta do brasileiro. De 400 para 600 reais, nós estamos aumentando 50% esse valor do Auxílio Brasil, e quem está indo no supermercado sabe muito bem o que isso significa. Sabe muito bem o que isso pode ajudar muito o povo brasileiro a recompor um pouco essa perda inflacionária. E aí eu gosto de lembrar, né, Pitoli? Todo mundo acha que as coisas só acontecem no Brasil. Se você vê o que está acontecendo na Europa hoje, você vai falar, não dá para acreditar que a Europa está passando por uma situação tão difícil. Estão piores que a gente. Nos Estados Unidos não é diferente. No Canadá não é diferente. Então o mundo está sofrendo. E aqui nós temos que fazer a nossa parte com responsabilidade. E eu falo, poxa, tu não elegeu o presidente Bolsonaro para governar por 4 anos? Por que ele não pode, nesse momento, faltando 6, 7 meses para encerrar o mandato dele, e ele não pode fazer absolutamente nada, principalmente nessa hora que o povo está sofrendo? Então, as pessoas ali, a oposição, a esquerda e alguns outros deputados que são contrários, estão irritadíssimos. Vai ficar irritado até o Natal, até o Ano Novo, porque nós vamos aprovar essa PEC na terça-feira. Ontem não deu, ontem foi um dia de deputado viajando para o Estado, e aí na hora da votação acho que devia ter muito deputado ainda voando, sem sinal de internet, porque nós fomos autorizados a votar pelo celular, e infelizmente não conseguimos votar, mas de terça-feira não passa. Agora, Coronel, que ponto chega a estupidez destes que estão indo contra o povo? Não é contra o presidente Bolsonaro, me perdoe, é contra o povo. Governadores, 9 estados, mais o Distrito Federal, não, aliás, 11 estados, mais o Distrito Federal, não, nós não vamos reduzir o ICMS. Estão tentando atrapalhar a vida do Bolsonaro, mas complicando a vida do povo, que paga mais do valor do combustível em função destes que não estão entendendo que o compromisso do presidente é com o povo, Coronel. Essa é a parte lamentável desses políticos, né? Para aqueles que nos ouvem, precisa saber que lá dentro tem gente que joga contra o povo mesmo. O cara quer fazer política sem problema nenhum, mas não bata no povo. Vai lá, fala lá do Bolsonaro, que isso, que aquilo, mas querer negar nesse momento o voto para uma medida que ajuda diretamente o povo é jogar contra o povo, sim, Pitoli. Você está de parabéns pela sua frase. Uma coisa é fazer política, outra coisa é fazer política desprezando que o povo existe e dane-se o povo. Deixa o povo se lascar, deixa o povo se ferrar e passar necessidade. Não é isso que a gente quer fazer, não. Pelo menos a minha filosofia de política é outra, né? Quando eu entrei na política, eu entrei justamente com o espírito de fazer o bem à sociedade. E tenho cumprido isso em cada votação. Não é hora de fazer PEC de estado de emergência. É hora sim. Nós temos aí uma possibilidade de uma explosão da inflação e a gente precisa conter ela de alguma forma. Nós temos aí uma elevação dos preços e se a gente não consegue conter a inflação, que a gente consiga aumentar os auxílios à família brasileira. Então isso é fazer política do bem.
Ah, mas isso vai estourar o teto de gasto. Falei, meu amigo, qual é o ser humano nesse Brasil que nunca entrou no cheque especial? Quase todo mundo entrou no cheque especial, fez um empréstimo, né? Ninguém nasceu em berço de ouro. Então, se o Brasil precisar entrar no cheque especial, vai entrar sim. Aliás, muita gente não sabe, Pitoli, o Brasil, durante todos os anos do governo do PT, sempre esteve no cheque especial, ou seja, gastando muito mais do que arrecadava. Quem diminuiu essa conta e trouxe para um nível de responsabilidade foi exatamente o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, que é ministro da Economia. Quando nós entramos em 2019, o Brasil tinha um déficit de 240 a 250 bilhões. Aí no primeiro ano já se reduziu pela metade, 120, que foi em 2019. Aí veio a pandemia, aí não tem como. O que nós fizemos na época da pandemia? Tivemos que decretar o estado de emergência para poder justificar as despesas que nós fizemos, 400 bilhões de reais. Então não tem como. Aí o sujeito fica aí com esse discurso de teto de gasto. Olha, meu amigo, deixa passar a pandemia, deixa a gente colocar a economia em ordem novamente, né? Deixa o mundo colocar a economia em ordem e aí a gente volta a pensar nessa coisa de teto de gasto, porque por enquanto o que a gente precisa é pensar no povo. Coronel, outro